Amigos, tudo bem por aí? Hoje nós vamos continuar o nosso curso, né? A questão espiritual dos animais, com base nesse livro que eu escrevi. E o assunto de hoje também é outro assunto bem complicadinho, né? Um assunto que está sob questão. E o tema, então, é assistência espiritual para animais. Vamos ver o que nós temos sobre esse assunto aí. Então é assim, olha. A prece, a água frutificada, não tem tido problema. Todo mundo, de modo geral, fala que faz o seu evangelho no lar, que os animaizinhos ficam perto, não é? Quando eles estão doentados, com alguma dificuldade, as pessoas fazem uma prece pedindo assistência dos amigos espirituais e também oferecem água frutificada. Até aí não tem problema. De modo geral, todo mundo aceita muito bem. O problema está aqui, olha, na aplicação de passe, né, em relação aos animais. Então, o meio espírita ainda está alvoroçado, ainda tem gente que não aceita, tem outros que estão aceitando. Então, vamos tratar desse assunto hoje, né? Vamos lá. Bem, primeira coisa, o que nós entendemos por passe? O que é o passe? Eu busquei uma literatura lá na Federação Espírita Brasileira, que é a nossa casa máter, né, do Espiritismo, e lá eu fui buscar um estudo sobre o passe que eles fizeram, o passe nas reuniões mediúnicas, de autoria de Marta Antunes Moura. A Marta é uma pessoa bem considerada lá dentro da Federação, né? E a data desse estudo é de 20 de março de 2004. E do que me consta, ainda está valendo. O que está escrito lá no material que eles estudaram? Está escrito assim, olha, passe é uma transmissão conjunta de fluidos magnéticos provenientes do encarnado e de fluidos espirituais, oriundos dos benfeitores espirituais, não devendo ser considerada uma simples transmissão de energia animal, de energia vital, né? O que caracteriza a chamada magnetização. Então, vamos começar do começo. Olha, passe é uma transmissão de fluidos, uma transmissão mista de fluidos do indivíduo que está oferecendo o passe, o indivíduo encarnado, aos quais se somam fluidos espirituais dos espíritos que estão nos assessorando, né? É diferente do que se chama magnetização. Vamos continuar nosso estudo aí. Então vejam bem, quando a gente se aproxima de alguém e através de um olhar carinhoso, por exemplo, essa mãe com essa criança, ela está transmitindo fluido vital para essa criança, né? Isso é um processo de magnetização, transmissão do fluido vital, do seu fluido magnético para outra pessoa. Mas esse fluido magnético que é endereçado a outra pessoa, ele se modifica dependendo do sentimento que acompanha essa emissão de fluidos. Por exemplo, aqui é uma coisa muito boa, né? Uma transmissão de fluido magnético de amor. Aqui nós já temos ciúme. Olha o olhar dessa criatura, né? Então ela está com ciúme de alguma coisa em relação a essa outra pessoa e ela está transmitindo fluido magnético para outra de má qualidade, digamos assim. A mesma coisa acontece aqui, olha, é um ato de repúdio, de revolta. Então, na própria atitude dessa criatura, no que ele está falando, o que ele está sentindo, ele está enviando, remetendo para outra criatura um fluido magnético acompanhado de uma qualidade muito ruim, né, de emocional desses fluidos. A mesma coisa aqui, né, nessas coisas de agressão. Aqui não é um gesto de solidariedade, um gesto de acolhimento. Nesse gesto, com certeza, já está sendo transmitido a outro indivíduo fluido magnético, fluido animal, fluido vital de boa qualidade. Eu estou falando isso em relação a seres humanos, né? Vamos focalizar em seguida a mesma coisa em relação aos animais. Olha,
Quando você está numa atitude carinhosa com o animal, você está transmitindo o seu fluido magnético, o seu amor, o seu carinho para essa criatura, né? Lembrando que o fluido vital de todos os seres, ele tem a mesma origem, diz o Livro dos Espíritos. Existe modificação de espécie para espécie, não é? Mas, de acordo com a atuação do espírito humano sobre o fluido, ele pode sofrer modificações de maneira que o outro indivíduo, como é o caso do animalzinho, possa receber o fluido vital. Aqui já é uma atitude de medo, ou de estar ressabiado, não é? Então, muito embora também exista essa transmissão, ela já tem uma outra característica. Aqui também um gesto de carinho, olha como esse animal está recebendo fluido vital, fluido magnético dessa criatura, né? Uma atitude também de acolhimento, né? Esse cachorro deve estar acuado, em sofrimento, e estão lhe oferecendo alguma coisa, um gesto de carinho e possivelmente algum alimento. Então, na chamada magnetização, simplesmente, o indivíduo encarnado está oferecendo a outro indivíduo, seja ser humano, seja animal, fluido, que, entretanto, tem características diferentes se a sua atitude for relacionada ao bem ou ao mal, né? Vamos continuar o nosso estudo daqui para frente. Bem, na Gênese de Kardec, capítulo 14, e esse capítulo chama-se Os Fluidos, no item 33, nós encontramos a informação das 3 maneiras pelas quais a ação magnética se produz. Primeira, pelo próprio fluido do magnetizador, magnetismo propriamente dito. Isso que eu acabei de falar para vocês, mostrando essas cenas de ser humano para ser humano, ou de ser humano para animal, está mostrando esse tipo de magnetismo propriamente dito, ou seja, transmitido pelo próprio magnetizador. Uma segunda maneira seria pelo fluido dos espíritos. Também quando nós fazemos uma prece e os espíritos vêm nos ajudar, eles nos transmitem fluido espiritual, é uma forma de magnetismo mais diferente do magnetismo animal, do magnetismo orgânico, né? Magnetismo espiritual. E a terceira forma seria pelos fluidos que os espíritos despejam sobre o magnetizador e ao qual este serve de condutor. Então, é o magnetismo misto. O fluido espiritual combinado com o fluido humano dá a este as qualidades que lhe faltam. Então, nós estamos percebendo que o verdadeiro passe espírita, ele está caracterizado aqui no terceiro item. Olha, o passe é a transmissão mista de fluidos que os espíritos despejam sobre o magnetizador, o passista, e ao qual este serve de condutor. Então, o fluido espiritual dos espíritos que estão nos ajudando, o fluido espiritual combinado com o fluido humano, dá a este as qualidades que lhe faltam, né? Então, o passe seria uma forma de transmissão magnética mista, de fluidos orgânicos do passista, mais fluidos espirituais dos espíritos que estão nos assistindo. Bom, os passes, então, nas casas espíritas, quando a gente vai receber um passe, o que está acontecendo? Nós nos sentamos lá na cadeira, o passista vai nos oferecer o seu fluido magnético, o seu fluido vital, ao qual se soma o fluido espiritual do espírito que está nos assessorando, não é? Então, tanto neste caso quanto neste caso, está sendo aplicado um passe, que é o resultado da somatória de fluidos magnéticos do passista, aos quais se somam os fluidos espirituais dos espíritos que estão nos assessorando, né? Bom, agora na Gênese de Kardec, nesse mesmo capítulo que eu já citei, capítulo 14, tem uma informação que é da máxima importância para o estudo que nós estamos fazendo. Olha o que está escrito aqui. O poder curativo do fluido magnético, né, do fluido, seja só magnético orgânico ou também espiritual, estará na razão direta da pureza da substância inoculada,
Os fluidos que emanam de uma fonte impura são como substâncias médicas alteradas. Foi o que eu disse lá atrás naquelas figuras. Se o indivíduo está bem intencionado de fazer o bem para outra criatura, está com afeto no seu coração, então a substância que ele vai transmitir, ou seja, o seu fluido magnético, é de boa qualidade. É como um remédio de boa qualidade. Agora, se ele está imbuído de ciúme, de ira, de raiva, então o fluido magnético vai ser como um remédio alterado. É uma substância impura. Isso está escrito lá na Gênesis. Então a gente precisa prestar bem atenção que não é só o fluido magnético em si, mas a qualidade afetiva do fluido magnético que vai ser endereçado para a criatura, né? Seja ser humano ou seja animal. Então, além desse primeiro item, que eu acabei de citar no slide anterior, que o poder curativo está na razão direta da pureza da substância inoculada, esse capítulo 14 da Gênesis também nos diz assim, olha, o poder curativo do passe estará na razão direta da energia da vontade. E se segue o texto, a vontade provoca a emissão fluídica mais abundante e dá ao fluido uma força maior de penetração. Então, se eu estou com vontade firme de ajudar um paciente humano que está necessitado, ou um animalzinho doente, a minha vontade de ajudar, o que ela faz? Ela provoca uma emissão fluídica mais abundante e de penetração maior, tem uma força maior de penetração. Olha que beleza essas informações, né? Mas ainda tem mais um critério. O poder curativo está na razão direta, já vimos, da pureza da substância inoculada, da energia da vontade e ainda mais, das intenções que animam aquele que quer curar, seja ele homem ou seja ele espírito desencarnado, né? Então, o poder curativo da transmissão magnética, naqueles 3 itens, seja só orgânica, seja só espiritual, ou seja um passe misto, tudo isso vai depender da pureza da substância inoculada, da energia da vontade e das intenções daquele que está transmitindo o passe. Se a intenção for boa de ajudar, de cura, muito bom. Se a intenção não for boa, então o fluido será de má qualidade, né? Bom, então conclusões sobre o passe, do que nós vimos até agora. O passe é um procedimento efetuado por um encarnado que doará a outrem, seja um ser humano, seja animal, fluidos magnéticos de boa qualidade, resultantes de sua vontade firme e de sua intenção benevolente de auxiliar, sendo que a esses fluidos magnéticos serão acoplados fluidos espirituais emanados dos espíritos benfeitores. Ou seja, o passe é um ato de amor, porque ele tem que estar acoplado de todas essas circunstâncias, né? A vontade de ajudar, a firme determinação de que essa doação vai ser abundante e de maior penetração, não é? Os fluidos magnéticos são de boa qualidade, então vai dar tudo certo. Isso é o verdadeiro passe. Aliás, em Eclesiastes, né? Capítulo 3, versículo 19, em resumo, está escrito assim: o que acontece ao homem, acontece aos animais. Claro, não é? Porque, basicamente, tanto os animais quanto nós, seres humanos de agora, nós temos a mesma constituição, tanto orgânica, somos formados de matéria orgânica, quanto somos seres espirituais em evolução, não é? Então, tudo o que acontece ao homem, acontece também aos animais. Bom, então eu quero levantar com vocês agora algumas questões que envolvem a discussão desse nosso assunto. Porque toda vez que a gente fala em atendimento espiritual a animais, alguém já fala, não pode, porque no livro dos Espíritos está escrito lá que o senhor T matou o cão quando aplicou um passe nele. Vamos ver esse caso do senhor T, que está no livro dos Médiuns. Então, a primeira questão que eu coloco para vocês, olha, o senhor T magnetizou o seu cão e com isso matou.
está no livro dos Médiuns, capítulo 22, e esse capítulo se chama Da Mediunidade nos Animais. Nós vamos ver o item 236. Nesse item 236, tem a comunicação de um espírito Erasto, uma comunicação longa, e ele fala uma porção de coisas. Vamos examinar esse assunto. Então está escrito lá nesse texto de Erasto. O senhor T, dizem, magnetizou seu cão. A que resultado chegou? Matou-o. Porque esse infeliz animal morreu depois de haver caído numa espécie de atonia, de langor, consequência de sua magnetização. Com efeito, infiltrando-lhe um fluido aurido numa essência superior à essência especial de sua natureza, ele o esmagou, agindo sobre ele lentamente à semelhança de um raio. Assim, não havendo nenhuma possibilidade de assimilação entre o nosso perispírito e o envoltório fluídico dos animais propriamente ditos, nós o esmagaríamos imediatamente ao mediunizá-los. Olha, esse texto de Erasto, ele é passível da gente fazer uma reflexão. Pelo seguinte, olha, então o senhor T aplicou magnetizou o seu cão e o matou, né? E aqui está dizendo ainda, olha, mediunizou-o. Então vamos ver uma coisa. Aqui não está dizendo que o senhor T aplicou passe no seu cão. Está dizendo? Não, não está dizendo. Está dizendo, o senhor T magnetizou o seu cão. Então, o que ele fez? Ele aplicou no animal, com imposição de mãos, não sei como é que foi a transmissão, ele aplicou fluidos magnéticos dele. Agora, vocês se lembram dos slides anteriores? Que tudo depende da qualidade da substância inoculada, da vontade de curar, da firme vontade de ajudar, tudo lá para trás, né? Então, se ele matou o cão com isso, coisa boa não aconteceu, né? A substância inoculada não foi de boa qualidade, ele não teve intenção de ajudar nada. Aliás, está escrito aqui, olha, Erasto acha que o fluido aurido de uma essência superior à essência do cachorro, isso é que matou o cão, né? Mas eu gostaria de fazer um comentário sobre isso. Vamos para frente. Vamos por partes, né? O senhor T não aplicou o passe no seu cão, é a minha leitura, né? Eu estou fazendo uma leitura, eu não quero falar em nome da doutrina, porque esse é um assunto discutível, e eu estou fazendo uma leitura que eu passo para vocês, porque é um assunto em discussão. Então, o senhor T não aplicou passe no seu cão, ele o magnetizou, que são coisas diferentes. Né? A gente já viu lá atrás que o passe é um evento de dupla natureza. Fluido magnético do passista, de boa qualidade, com vontade firme e intenção benevolente de auxiliar. Ao fluido magnético do passista se acopla o fluido espiritual dos espíritos que estão ajudando, também de boa qualidade, com vontade firme e intenção benevolente de auxiliar. Ora, um passe que é uma coisa muito boa, ele não teria matado nem o cachorro nem nada, porque um ato de amor, que é o passe, não pode prejudicar ninguém, né? Seja o ser humano, seja o animal. Bom, então, nessa primeira questão, fica bem a consideração que eu estou fazendo, é a minha leitura, gostaria que cada um fizesse a sua, de que o senhor T não aplicou passe no seu cachorro, ele o magnetizou, e com certeza esse fluido foi de má qualidade. Outra questão que eu quero colocar para vocês, e já me perguntaram, um passe transmitido com intensa carga fluídica poderia matar um animal fragilizado, por exemplo, na doença ou na velhice? É a minha leitura também, eu acho que como o passe é um ato de amor jamais vai prejudicar ninguém, sejam animais, sejam seres humanos. Às vezes, um animal fragilizado por doença ou por velhice, ao aplicar um passe, você às vezes ajuda o desencarne da criatura, não é? Não é porque o animal vai desencarnar que o passe matou ele, não. Às vezes o passe
está ajudando o animal a desencarnar com serenidade, uma vez que ele está fragilizado por doença ou por velhice, né? Bom, e terceiro, outra pergunta que também já me fizeram. O fluido vital dos seres humanos não seria diferente do fluido vital dos animais, havendo, portanto, impossibilidade de ação do passe entre espécies diferentes? Talvez isso daqui tenha surgido da história do Sr. T, né? Porque o próprio Erasto acha que o fluido do Sr. T, que era de uma essência superior, ao ser transmitido para o animal, que tem uma essência inferior, o fluido vital do Sr. T teria fulminado o cão, né? Que entrou numa espécie de langor, de apatia e morreu, né? Então vamos na Gênese capítulo 14 de Kardec, que eu já citei para vocês, item 14, o que está escrito lá, olha. Os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais. Olha que informação da máxima importância. Os espíritos, sejam encarnados ou desencarnados, atuam sobre os fluidos espirituais, empregando o pensamento e a vontade. Pelo pensamento, eles imprimem àqueles fluidos tal ou qual direção, os aglomeram, combinam ou dispersam, mudam-lhes as propriedades. Olha que coisa interessante. Então, os espíritos, atuando com o seu pensamento e a sua vontade, modificam as qualidades, as características dos fluidos espirituais. Nós estamos falando dos fluidos espirituais, né? Então, é possível que na aplicação de um passe, na aplicação de fluidos espirituais para um ser humano, ou para uma criatura, ou para um animal, os espíritos, através do seu pensamento, da sua vontade, eles modifiquem características, qualidades desses fluidos para poder atender de melhor maneira o ser humano ou animal necessitado, né? Olha que bonito. Então, vamos ver, em virtude de tudo isso, algumas posturas que eu encontrei relativas à aplicação de passe, de prece, de água fluida em relação aos animais, né? Por exemplo, André Luiz, em Conduta Espírita, no capítulo 33, que se chama Perante os Animais, ele diz assim: no socorro aos animais doentes, usar os recursos terapêuticos possíveis, sem desprezar mesmo aqueles de natureza mediúnica, que aplique a seu próprio favor. A luz do bem deve fulgir em todos os planos. Olha o que André Luiz está dizendo, que coisa maravilhosa, né? Que no socorro aos animais doentes, usar os recursos terapêuticos possíveis. Então, o que cabe nos recursos terapêuticos possíveis? Cabe medicação, cabe cuidados, cabe água fluidificada, cabe o passe, não é? E sem desprezar mesmo aqueles de natureza mediúnica, ou seja, os indivíduos que têm essa capacidade de cura, de fluido magnético de boa qualidade, esse recurso terapêutico também deve ser aplicado a seu próprio favor. A luz do bem deve fulgir em todos os planos. Que coisa mais bonita, né? Eu acho muito bonito isso. Também Herculano Pires, no seu livro Mediunidade, Vida e Comunicação, no capítulo 11, que se chama Mediunidade Zoológica, eu achei tão interessante essa expressão, né? Mediunidade zoológica, porque ele discute lá se os animais podem ser médiums. Aliás, eu vou tratar disso novamente na próxima aula, que é relativa a animais e mediunidade. Ele diz assim: a assistência mediúnica aos animais é possível e grandemente proveitosa. O animal doente pode ser socorrido por passes, preces e até mesmo com os recursos da água fluidificada. Então, nós sabemos de várias histórias de Herculano Pires, né, contada pelas pessoas que conviveram com ele, do amor que ele tinha pelos animais, do respeito que ele tinha e dos recursos da prece, da água fluidificada e mesmo de passes
que ele oportunamente aplicava nos animais necessitados, né? Então isso é uma coisa muito bonita. André Luiz, ainda em Conduta Espírita, nesse mesmo capítulo 33 que eu já referi para vocês, ele diz assim: apoiar quanto possível os movimentos e as organizações de proteção aos animais, através de atos de generosidade cristã e humana compreensão. Os seres da retaguarda evolutiva alinham-se conosco em posição de necessidade ante a lei. O que André Luiz está dizendo aí, né? Os seres da retaguarda evolutiva, ou seja, os animais que estão em etapa evolutiva atrás da nossa etapa, né, que nós já passamos por isso, eles precisam do nosso entendimento, dos atos de generosidade cristã e humana compreensão. Então, nós precisamos apoiar o quanto possível os movimentos e as organizações de proteção aos animais. Aqui cabe esse recurso, esse atendimento aos centros espíritas que estão se organizando para fazer esse trabalho de aplicação de prece, de água fluidificada e de passes aos animais, não é? É um trabalho que tem que ser feito com muito critério, com muita disciplina, mas André Luiz está nos instigando, está nos motivando a apoiar o quanto possível os movimentos e as organizações de proteção aos animais, né? E cabe também nisso aí essa aplicação de passe, prece e água fluidificada em relação aos animais. Então, olha, eu estou terminando e eu gostaria de deixar esse recado de Emmanuel, no livro Emmanuel, no capítulo sobre os animais. Ele diz assim, olha: recebei como obrigação sagrada o dever de amparar os animais na escala progressiva de suas posições variadas no planeta. Estendei até eles a vossa concepção de solidariedade, né? Então, olha, André Luiz, Herculano Pires, Emmanuel estão nos motivando a ver os animais como também merecedores de todas as formas de auxílio, né? Inclusive dos recursos mediúnicos, né? Até do próprio passe. Então, nesse final de aula, concluindo, eu gostaria de deixar esse recado. Depois de tudo que nós vimos, face ao exposto, nós podemos sim aceitar os procedimentos de assistência espiritual a animais que contemplam a prece, a água fluidificada e os passes, desde que, né, existem restrições, desde que esses passes sejam aplicados em casas espíritas que tenham se preparado adequadamente para esse tipo de atendimento. Então, eu sei que aqui em São Paulo, onde começou esse movimento, né, de atendimento espiritual a animais, existem alguns lugares que estão muito bem direcionados, estão trabalhando direitinho, e eu tenho tido depoimentos de pessoas que coordenam esse trabalho, de que os animais estão levando as famílias para centros espíritas. Olha que interessante. É o caso de uma família onde ninguém se falava, brigava o tempo todo, mas por amor ao cão, que acabou ficando doente, e acabaram tendo a notícia que em tal centro espírita existia um trabalho espiritual, eles acabaram levando o animal lá. Então, o que acontece? Chega lá, tem a palestra para os tutores, né? E os animais ficam ali sentadinhos do lado dos tutores. Os tutores ouvem a palestra, eles também tomam passe e são orientados a fazer evangelho no lar, a ter uma atitude de generosidade. E aí, depois, na outra semana, volta no centro espírita. Conclusão: por causa de um cachorro que era muito bem quisto por várias pessoas da casa, mas que brigavam o tempo todo, esse cachorro é que acabou levando a família para o centro espírita, que hoje faz evangelho, hoje eles estão se dando melhor, estão com generosidade para com o cão e também entre eles, não é? Então, olha como as coisas vão se tornando cada vez mais facilitadas no convívio
quando o verdadeiro amor permeia todas as relações, né? Sejam entre seres humanos, seja de seres humanos para com os animais. Bom, para terminar, eu vou deixar hoje para vocês uns versinhos de Belmiro Braga que ele fez ao cachorro dele. Eu pus esse cão aí como ilustração, eu não sei, não me lembro qual era o cão dele, né? Na história de Belmiro Braga tem inclusive a raça do cachorro, se vocês depois quiserem pesquisar. E quando esse cachorro morreu, chamava-se Príncipe, ele fez esses versos para ele e estão no local, na lápide lá onde foi sepultado o animal, né? Então é assim, olha. Pela estrada da vida, subi morros, desci ladeiras, e afinal te digo que se entre amigos encontrei cachorros, entre cachorros encontrei-te amigo. Hoje, para insultar alguém, recorro a outros nomes feios, pois entendi que elogio a quem chamo de cachorro, desde que este cachorro conheci. Então eu deixo para vocês aí, olha, né? Para quem quiser depois memorizar esses versinhos do Belmiro Braga, ou de vez em quando lembrar deles, né? Porque é uma coisa tão interessante como esse indivíduo fez essa metáfora, né? De entre pessoas humanas, ele encontrou verdadeiros cachorros, no sentido pejorativo que se usa, né? Às vezes para dizer você é um animal, você é um cachorro, não é? Você é uma raposa velha, você é uma cobra, cascavel. Tem essas coisas de usar a terminologia dos animais para insultar as pessoas, né? É um hábito muito inadequado, né? E o Belmiro Braga teve a feliz ideia de usar esse tipo de cultura para fazer a inversão, né? Então ele dizendo, hoje não, eu entendi que para insultar alguém, que seria, se fosse o caso, ele jamais chamaria de cachorro, desde que esse cachorro conheceu o que foi o cachorro dele, né? O cachorro que conviveu com ele, porque ele considerou que ele encontrou, entre os cachorros, ele encontrou um verdadeiro amigo, né? Então, o respeito que nós vamos tendo pelos animais, o amor, a generosidade, a compaixão, né? Automaticamente ela vai fazer com que a gente possa estender aos animais todos os recursos que nós podemos usar em relação aos seres humanos para aliviar as dores, né? Então, por que ter essa resistência que a gente ainda vê no meio espírita em relação ao passe, à prece, à água frutificada em relação aos animais, né? De modo geral, as federações, elas são muito refratárias. As federações, elas não cuidam de assuntos polêmicos, então esse é um dos assuntos, né? Mas eu acho que com o tempo a gente precisa, a nossa postura, ela tem que partir da informação, do conhecimento. Conhecendo que os animais são seres espirituais em evolução, conhecendo que do ponto de vista orgânico eles têm a mesma natureza que a nossa, não é? Por que eles não podem merecer os recursos que nós merecemos de auxílio quando estamos fragilizados e doentes, né? Então, a nossa atitude de benevolência, de solidariedade, de compaixão, ela parte do conhecimento de que os animais são seres espirituais em evolução, como nós também, né? Então, pessoal, um abraço a todos e até a nossa próxima aula.